A disputa para ver quem será candidato, podendo ser até os dois, entre Haddad e Márcio França, né? Eu imagino que no seu íntimo, Márcio França saiba que numa disputa entre ele e Haddad, iniciada a disputa, ele vem insistindo, Márcio França, que uma pesquisa sirva de árbitro, né, para quem deveria ser o candidato numa eventual federação partidária. Só que eu creio que no seu íntimo, Márcio França saiba que numa disputa com Haddad ele não tem estrutura para enfrentar Haddad, não tem estrutura para enfrentar o PT. Márcio França foi governador de estado, teve a máquina estadual na mão e perdeu a eleição para Dória. Então alguém que, né, é um fato, teve a máquina na mão. A máquina não estava super bem avaliada, mas não estava com avaliação ruim. Perdeu por pouco. Né? Mas era uma chance de ouro. Né? Ele perdeu a chance de ouro. Agora, a situação dele é muito mais complicada. Né? Se ele perdeu com a máquina na mão, o que não dizer agora que ele tem de enfrentar a máquina do governo estadual, que irá apoiar o candidato Rodrigo Garcia, a máquina do governo federal e, né, o pedido de voto de Bolsonaro, a visibilidade que Bolsonaro dará ao seu candidato Tarcísio de Freitas, e a máquina do PT. Quando eu falo de máquina do PT, né, eu não estou pensando aqui em número de prefeituras. O PT já teve muita prefeitura em São Paulo, prefeituras importantes, e esse número hoje é mínimo, né, muito pequeno, né, mas o PT tem uma máquina de simpatizantes, de militantes, de organizações sociais no estado de São Paulo, ainda que ela seja mais forte na capital e na região metropolitana, e bem mais fraca no interior do estado, com exceção de alguns municípios, enfim, de algumas localidades. Mas o fato é que, quando você olha o leque de possíveis candidatos ao governo do estado de São Paulo, você percebe que aquele que tem a estrutura mais fraca, a estrutura mais esquálida, é o possível candidato Márcio França. Quer dizer, o PSB não tem militantes. O PSB em São Paulo é muito diferente do PSB de Pernambuco. O PSB em São Paulo sempre foi muito uma linha auxiliar do PSDB. Márcio França foi sempre a figura mais importante dessa linha auxiliar. Então, é curioso, né? Quer dizer, quando o Márcio França solicita, né, que a pesquisa ou pesquisas sejam utilizadas para escolher qual candidato. Né? Eu nem fui lá ver quem é que está na frente nas pesquisas. Deve ter um empate técnico, ou talvez a Haddad esteja na frente, mas isso é irrelevante, porque é muito provável que o Márcio França começasse com um percentual alto e fosse minguando durante a eleição em função de sua falta de estrutura. Né? Quem seria o puxador de Márcio França? Né? E ao passo que o PT não, né? Que a força do PT em São Paulo é um fato. Né? Até agora essa força não foi suficiente para que ganhasse o governo de estado, mas ela é um fato. Né? E o PT não deixará de ter candidato a governador em São Paulo. E aí você não tem só razão eleitoral, você tem razão política, razões políticas. São Paulo é o berço do PT, São Paulo tem a espinha dorsal do PT, a espinha dorsal política, a espinha dorsal eleitoral é o Nordeste. Então, a espinha dorsal política do PT é São Paulo. São Paulo tem direito a 70 deputados na Câmara e o PT tradicionalmente elege uma fatia importante de deputados em números absolutos em São Paulo. Então, ter um puxador de voto em São Paulo é fundamental para a nominata a deputado federal do PT. O mesmo você não pode dizer para o Partido Socialista Brasileiro de Márcio França. Então, é um sonho de Márcio França, né, sem base na realidade, sem base em fatos políticos concretos, ele ser o candidato e não Haddad. Haddad será candidato e será candidato em uma situação muito favorável. Né, favorável por quê? Porque teremos na candidatura presidencial a chapa Lula-Alckmin. Lula sendo um puxador de votos, ou pelo menos, né, vocês sabem, eu tenho vários vídeos, várias explicações sobre essa ideia de transferência de voto. Ela não acontece no sentido, não custa repetir muito brevemente, ela não acontece no sentido, tem pessoas que gostam de Lula e estão esperando Lula dizer em quem ele quer
que ela vote para governador, e aí elas vão lá e votam. Não é assim, né? O eleitor não é um teleguiado, né? Esses eleitores vão ver com carinho a sugestão de Lula, mas, acima de tudo, a sugestão de Lula dará uma grande visibilidade ao candidato, que será somada à visibilidade conferida pelo PT, a campanha é feita por seus simpatizantes, militantes, organizações sociais. Então, a estrutura, né, o somatório de ativos de uma candidatura do PT, sendo ela ainda por cima Haddad, que foi ministro, foi prefeito da capital, é um somatório muito grande de ativos, né? Coisa que, repito, Márcio França não tem. Além de Lula, né, fazendo campanha para Haddad, teremos como vice de Lula Geraldo Alckmin, que foi 4 vezes governador de São Paulo e que tem uma grande rede de prefeitos. Aí você vai me dizer, mas os prefeitos não vão querer confusão com o governo estadual, não vão querer confusão com Dória. Não vão querer confusão, né? Mas tem ali uma cunha colocada nesse tipo de máquina, nesse tipo de eleitor, né? A preferência dos prefeitos vai ser com o atual ocupante do cargo, vai ficar olhando, vendo as pesquisas, né? Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser bem relevante a presença de Alckmin na campanha de São Paulo em favor de um candidato do PT a governo de estado, né? Então, essa dupla Lula-Alckmin tende a ajudar muito Fernando Haddad na candidatura para governador de São Paulo. Qual seria, digamos assim, o que nós temos que ver, né? Tudo é muito favorável a Haddad, né? E o que tem de, digamos assim, desfavorável? Eu considero, né, quando você... Né, eu moro em São Paulo já faz bastante tempo, 15 anos, né, caminho agora para 16 anos, né, e é uma vantagem você vir de fora, porque quem está dentro, né, não se dá conta de algumas coisas do Estado. São Paulo tem um padrão de votação, ou vem tendo um padrão de votação muito semelhante ao Paraná. Isso daí não acontece por acaso, quer dizer, o Paraná foi criado no século XIX a partir de São Paulo. O Paraná era um pedaço de São Paulo. A capital do Paraná, Curitiba, a decisão que fez Curitiba a capital do estado foi uma decisão tomada no estado de São Paulo, dentro de São Paulo, né? Então você tem um perfil do interior, né? O Paraná, o grosso do eleitorado está no interior, você tem um perfil do interior do Paraná muito semelhante ao interior de São Paulo, onde o PT tem muita dificuldade eleitoral. Então, não tem corrida fácil, não tem disputa eleitoral fácil. Essa, certamente, para Fernando Haddad, para o candidato a governador do PT, é uma das mais favoráveis, né? E a grande dificuldade, né, porque a vitória na capital, na região metropolitana, eu não vou aqui dizer, não, a vitória está assegurada nessa região, não se trata disso, mas é muito provável que Haddad vença na capital e na região metropolitana. A questão toda de São Paulo para o voto na esquerda, isso não diz respeito ao nome de Haddad em particular, é o conservadorismo do interior de São Paulo. E aí seria necessário uma modulação de discurso. Essa é uma conversa muito longa, não cabe neste vídeo, né? Nós vamos chegar já até o final, mas é isso, todo militante que toca uma campanha, seja de esquerda ou de direita, é mais radical do que a média do eleitorado. E ele precisa da média do eleitorado. É muito raro um candidato ser eleito com discurso radical. Isso aconteceu em 2018 com Bolsonaro para presidente, mas são situações muito excepcionais, né? As pessoas que tocam a campanha de Haddad são mais radicais à esquerda do que o eleitor médio de São Paulo, que precisa levar o voto para Haddad em caso de vitória. Então toda a questão é como esse pessoal de dentro da campanha vai permitir a modulação de um discurso que atraia esse eleitor mais conservador, né? Porque isso também é cheio de armadilhas nisso aí. O Haddad pode fazer um discurso mais conservador e não ser eleito. Aí vai ser criticado por esses militantes dizendo, viu, não deveria ter feito, porque o se ninguém sabe, então o se é confortável. Se tivesse feito um discurso menos moderado, talvez tivesse ganho, ou se tivesse feito um discurso moderado, poderia até não ter ganho, mas teria eleito
vários deputados, como eu disse, isso é um tema muito, vários deputados a mais, isso é um tema muito complexo, né? Mas é o que eu creio, né, ser necessário para que Haddad consolide toda a força política que hoje existe em torno dele, né? Consolide a força política e a força de opinião pública que existe para governador de São Paulo em torno do nome dele. Um grande abraço, inscreva-se no canal, acompanhe os vídeos, comente os vídeos do canal.